Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para que em vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Graça e paz, amado irmão, graça e paz, amada irmã. Aqui quem vos fala é Denis Alves e hoje venho com muita alegria trazer a partilha da Santa Liturgia da Palavra de hoje. A liturgia da Palavra de hoje nos traz uma reflexão do Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 19 ao 26, que trata da fundação da igreja de Antioquia. E João, capítulo 10, versículo 22 ao 30, este é o Evangelho. Ouçamos o que diz o Santo Evangelho. Houve então a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno. Jesus andava pelo templo sob o pórtico de Salomão. Os judeus então o rodearam e lhe disseram: Até quando nos manterás em suspense? Se és o Cristo, dize-nos abertamente. Jesus lhes respondeu: Já vos disse, mas não acreditais. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, e elas jamais perecerão, e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai, que me deu tudo, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, a igreja de Antioquia, hoje, nos trazendo o santo Atos dos Apóstolos, traz para nós o conhecimento da fundação desta igreja. Diz assim: aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera por causa de Estevão, espalharam-se até a Felícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente a judeus. Havia entre eles, porém, alguns cipriota e sirineus. Estes, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. Então, meus amados irmãos, existia um grupo de discípulos que acompanhavam Estevão e que viviam ali em Jerusalém. Quando o diácono Estevão sofreu o martírio, ou seja, o primeiro mártir foi assassinado, sobreveio por aquele motivo uma grande tribulação, uma grande perseguição contra os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. E por esse motivo, eles migraram, indo para Fenícia, Chipre e Antioquia. Só que, por eles estarem ainda influenciados pelos judaizantes, ou seja, aqueles que achavam que para um cristão ser salvo, ele teria que se converter primeiramente ao judaísmo, à lei judaica, e viver debaixo da lei judaica, e somente assim poderia ser salvo, se limitaram a pregar apenas para judeus, porque eles entendiam: os gentios não vão querer se converter ao judaísmo. Os gentios, os gregos, não vão querer aceitar os judaizantes. E por esse motivo, se limitaram a pregar somente a quem era judeu. Mas existia alguns dentre eles que não se contentaram
em deixar a salvação está ali apenas limitada aos judeus. Eu acredito que ele já tinha ouvido os apóstolos falarem a respeito daquilo que Jesus disse lá em Mateus 28:19. Ide por todo o mundo e fazei com que todas as nações se tornem meus discípulos. Todas as nações, meus irmãos. E esse pequeno grupo que saiu para anunciar aos gentios, acredito eu que imbuídos, impulsionados, impelidos pelo Espírito Santo, quiseram e levaram a salvação aos gentios. E eles aceitaram a fé. E aceitando a fé, o Senhor, para confirmá-los na fé, envia Barnabé para Tarso, ou melhor, envia Barnabé a Antioquia. E quando Barnabé chegou lá, ele viu a graça que vinha de Deus e alegrou-se. Exortava a todos a permanecerem fiéis ao Senhor com prontidão de coração, pois era um homem bom, repleto do Espírito Santo e de fé. Assim considerável multidão agregou-se ao Senhor. Então, Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém, e essa igreja de Jerusalém é a igreja de Roma, que depois, por conta da perseguição mesmo, saiu de Jerusalém e foi a Roma, e lá em Roma instalou a sua sede principal. Essa igreja tinha o papel, tinha o dever, tinha o governo de todas as outras igrejas. E por isso, quando os gentios na Antioquia aceitaram a fé, foi enviado para lá Barnabé, com o intuito de confirmar se a doutrina, se a pregação, se o depósito da fé que tinha sido derramado sobre eles era aquele que Jesus Cristo tinha ensinado aos seus apóstolos. E Barnabé, que era cheio do Espírito Santo e que gozava de grande confiança no meio deles, confirma que eles receberam a sã doutrina da igreja de Jesus Cristo. Fazendo isso, depois ele se dirige a Tarso e convida Paulo para descer a Antioquia. E lá eles ficaram por um bom tempo. E foi aí, na Antioquia, o primeiro lugar e o primeiro momento que os discípulos de Jesus receberam o nome de cristão. E eu queria fazer um link ao evangelho com isso, porque o evangelho de hoje fala que Jesus estava no templo e os judeus cercaram Jesus e perguntaram: és tu mesmo o Messias? Quando é que tu vais falar abertamente para nós? Por que tu fica fazendo suspense? Se és o Cristo, diz-nos abertamente. Só que Jesus diz: eu já vos disse, mas não acreditais. As obras que faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Ou seja, meus amados irmãos, quando os discípulos de João Batista, que ansiavam pela chegada do Messias, e João Batista também esperava o Messias chegar, e foi para isso que João Batista nasceu, foi para isso que João Batista foi suscitado por Deus como profeta, para preparar o caminho do Messias. Quando João Batista começa a ouvir falar de Jesus, ele manda seus discípulos irem até Jesus e perguntarem: é tu mesmo aquele cujo nós deveríamos esperar, ou esperaremos por outro? Jesus disse aos discípulos de João Batista, ele não disse eu sou, ele não disse sou eu, ele disse: ide dizer a João, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os aleijados andam, os paralíticos ficam de pé, os mortos ressuscitam, e aqueles que são acarretados por espíritos malignos
são libertos. Ou seja, Jesus, dizendo aqui aos judeus, as obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. Ou seja, Jesus não disse aos discípulos de João Batista, eu sou o Messias. Ele deu a sua carteira de identidade, ou seja, as obras que ele realizava por meio do Espírito Santo, em nome do Senhor Deus Pai. E os discípulos, ou melhor, os judeus, não quiseram acreditar, não deram a mínima. E Jesus começa a dizer, as minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou vida eterna, elas jamais se perderão e ninguém as arrebatará de minha mão. Meu Pai que me deu tudo é maior do que todos e ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas de mim. Ele diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Ou seja, aqui alguns da linha calvinista, do pensamento de Calvino, diz que Jesus, quando diz que eles não são das ovelhas de Cristo, fala aqui da predestinação, de que alguns poucos Deus escolheu desde a eternidade para salvar e a outros não. E esses judeus que não quiseram ouvir Jesus, era simplesmente porque não tinham sido predestinados. Meus amados irmãos, se existisse uma predestinação, com certeza Deus iria salvar apenas os judeus, que era o seu povo desde a antiga aliança, que era o seu povo eleito. Deus amava Israel, Deus amava Jerusalém e ama Jerusalém de uma maneira tal que Jesus chegou a chorar diante da cidade de Jerusalém. Mas essa questão de predestinação, ela cai por terra quando nós fazemos um link à primeira leitura de hoje, quando os judeus se espalham depois da perseguição por causa da morte de Estevão e começam a pregar também aos gentios, e os gentios aceitam o Senhor Jesus. Ou seja, a predestinação se dá para uma vida de santidade e não para uma limitação de salvos. A predestinação que a palavra de Deus ensina é para dizer que o homem em Cristo Jesus é predestinado a viver uma vida santa, porque por meio da fé eles recebem o Espírito Santo, que dá a graça de clamar Abba Pai, ou seja, de serem filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo do reino eterno. Por isso, a predestinação é para uma vida de santidade e não para uma limitação daqueles que seriam salvos. Por isso, meu amado irmão, por isso, minha amada irmã, se você ouviu a pregação do Evangelho, se você aceitou Jesus como Cristo, como Senhor, como Salvador na tua vida, se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e recebeu a graça de se tornar membro da igreja, de se tornar membro do corpo de Cristo, de fazer parte do novo povo de Deus, a igreja, a nova Jerusalém. Se você não teve essa graça ainda, eu digo a você, volta para Cristo, volta para a igreja de Cristo, pede o batismo, creia que Jesus é o Senhor e você, com certeza, se fará e será e se tornará membro do corpo de Cristo, meu irmão, irmão em Cristo, e podemos no céu contemplar a glória eterna de Cristo um dia, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Curta o canal, compartilhe os vídeos e se inscreva no canal.